Então, olha só. Geografia, dia 26/5, aula no 4º ano, página 31. Na página 31, ele vem falando aí, integrando com matemática, estimando o número de alunos do 4º ano. Essa atividade aqui, eu vou explicar, mas vocês vão fazer em casa, tá? Coloquem aí, por favor, casa. Aí diz assim, o IBGE faz cálculos matemáticos para estimar a população brasileira no intervalo entre os censos. Os censos, eles são feitos a cada quantos anos? 10 anos. Sim, Richard. Tu quer trocar de lugar por conta do ar? Por causa do ar-condicionado. Ali com o Vinícius. Yuri. Tu quer trocar? Ó, troca com o Thiago. Então, olha só. Oi. Não, espera só um pouquinho, tá com muita gente. Vou ver ainda. Quando eu pegar aqui, eu vou ver. Mas é porque... Não, tem a dona que fez chamada, não vai ser não. Não já pegou, não? Vou dar uma olhadinha no final, tá? Bora lá! Bora! Então... Ai, meu Deus, é o quê? Então, olha só. O censo, ele é feito a cada 10 anos, certo? Sim. Estão lembrados disso, né? Sim. E o que acontece? Aqui nessa atividade, ele está falando assim, o IBGE faz cálculos matemáticos para estimar a população brasileira no intervalo entre os censos, que é a cada 10 anos. Vamos estimar a quantidade de alunos que é no 4º ano em sua escola. Para isso, utilize o conceito da estimativa que você já aprendeu em matemática. Você já aprendeu em matemática falando sobre estimativa? Não. Já, Amanda? Amanda? Isabel, vocês já viram em matemática estimativa esse ano ou ano passado? Sim ou não? Estimativa, sim. Eu vou deixar essa atividade pendente, porque eu vou perguntar aqui a Deus se você já viu estimativa. Sabe dizer, Paulo? Tá certo? Vou deixar pendente, porque eu vou ver com o Tia Dani. Então, olha só. Na página 32, ele vem falando sobre o território e a população brasileira. Que a gente iniciou na aula passada, quando ele vem falando aqui que foram ao estádio de futebol. Quando eles falaram que foram ao estádio de futebol, qual o problema aí? Aí ela pegou o livro. Só que ela sempre se esquece na quarta-feira de trazer o livro. E aí, o que acontece? Aí no nosso livro vem falando assim, ó. Que a Kira explicou que podemos comparar o que os meninos observavam em relação à ocupação do estádio ao nosso país. O Brasil é considerado um país populoso, ou seja, tem um grande número de habitantes. E quem é que traz para a gente essa informação? Qual é o órgão que traz para a gente essa informação com relação à população brasileira? O IBGE. O IBGE. A gente viu na aula passada que o IBGE é o órgão responsável
em fazer as pesquisas através de formulários e trazer tanto para a nossa informação como para a informação dos órgãos competentes o número de habitantes que nós temos aqui no Brasil. E quem sabe me dizer, por um acaso, qual o número de habitantes aqui no Brasil? Muito mais. Bilhões. Bilhões. Não. 200 e... 200 e... Aproximadamente 211 milhões de habitantes. 210. Hã? 210, mas já está indo para 211. Já. Então, olha só. Quando ele fala aqui, ó, segundo o IBGE, hoje somos mais de 210 milhões de brasileiros. Na verdade, já estamos mais próximos de 211 do que de 210, tá? Página 32, Geografia. Então, olha só. No entanto, toda essa população não está distribuída de modo uniforme. O que é distribuída de modo uniforme? O que é que vocês entendem por distribuição uniforme? Distribuída pela quantidade certa de pessoas em cada lugar. Porque a gente sabe que cada região do país, cada local do país, tem estados, municípios, enfim, que são mais povoados, mais habitados do que outros. Não é assim? Então, olha só, ele vem dizendo aqui. No entanto, toda essa população está distribuída não está distribuída de modo uniforme pelo país. Por isso, o Brasil não é povoado, tá? Por que ele não é povoado? Porque ele não é populoso em todo o seu território. Tem áreas, tem regiões que o número de habitantes, ó, é lá embaixo. Mas se pegasse um bronze, hein, Lê? Isso significa que há muitas áreas no país e poucos ocupados tem umas que são mais ocupadas do que outras. Aí nós temos aí duas imagens, não é? Uma falando sobre a vista aérea da cidade de São Paulo e a vista aérea de Santa Rita de Sapucaia, em Minas Gerais. O que a gente consegue observar aí nessas duas imagens? A quantidade de população. De população, né? Uma tem muito, né? A gente consegue observar várias residências, vários prédios. O que isso quer dizer que um prédio habita quantas famílias, não é? Dependendo dele, muitas famílias. E uma casa habita quantas famílias? Geralmente uma. Então, a gente observa aqui na imagem de São Paulo, além de ser mais residências, mais prédios, significa um número maior de pessoas morando ali, bem maior. Já a imagem de Minas Gerais, a gente observa o quê? Residências planas, que são as casas. Parece que só tem ali um prédiozinho, né? Um ou dois que a gente vê. 1, 2, 3. Não é? Pouquinhos. Então, isso significa que, embora tenha muitas residências, não tem muitos habitantes em comparação à imagem que a gente vê de São Paulo. Concordam com isso? Sim. Além de ter muitas deputadas, São Paulo tem muitas casas. E aqui em Minas Gerais também. Mas Minas Gerais, São Paulo, não deixa nem uma área rural. Isso. Minas Gerais em relação a São Paulo, né? Perfeito. Então, olha só, diga. Não vi, não. Então, olha só. Na letra A da página 32, diz assim: uma área com baixa concentração de pessoas, ou seja, pouco povoada. Qual é essa imagem? Santa Rita. Escreve aí, Santa Rita. Minas Gerais. Santa Rita, Minas Gerais. Pode ser ou Santa Rita ou Minas Gerais.
Letra B, uma área com alta concentração de pessoas, ou seja, muito povoada. Isso aí, bota aí, São Paulo. Não, só São Paulo, pode ser. Página 32. Na página 33, ele vem falando aí, ó. Brincando com a cartografia. Aí ele vem falando. Para determinarmos se um país é pouco ou muito povoado, precisamos saber qual a sua densidência demográfica. Observe o mapa abaixo. Nesse mapa, nós conseguimos observar o que nós já estudamos, não é? Que é o título do mapa que vem falando. Não, é só a força de expressão, mas é o que está escrito aqui. Fala aí, título. Qual é o título do nosso mapa aqui? Isso aí. Na nossa legenda, está dizendo assim, ó. Habitantes por quilômetro quadrado. Que é isso, Richard? Vou tirar uma foto. Oxi! E nós temos do outro lado, o que nós temos do outro lado? Nós temos dois elementos do mapa. Quais são? A roda dos ventos e a legenda. A legenda está do outro lado já, a gente já falou. A escala e a rosa dos ventos. Parabéns. Aí vem falando aqui, ó, no nosso glossário. Densidade demográfica, quantidade de pessoas concentradas em um determinado espaço. Faça isso não. Aí, olha só. Quando dividimos o número de habitantes de um lugar por sua extensão territorial, o resultado será a densidade demográfica. De acordo com o IBGE, em 2016, a densidade demográfica do Brasil era de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Já em 2020, a estimativa é de que esse número tenha subido para 25 habitantes por quilômetro quadrado. Aí eu pergunto, qual é a importância de sabermos quantas pessoas estão morando, habitando, residindo em 1 quilômetro quadrado? Através dessa informação, a gente consegue descobrir o quê? Quantas pessoas tem no Brasil? Quantos habitantes tem no Brasil, ou quantos habitantes tem na região, ou quantos habitantes tem no estado, ou quantos habitantes tem no município. Se for Brasília. Aí esse mapa aí, deixa eu dar uma olhadinha no teu, ler que o meu é preto e branco. Nesse mapa aí, na legenda, ele vem dizendo, como é que nós vemos? Ele vem dizendo, de vermelho, áreas mais povoadas. De laranja, áreas mais ou menos povoadas. E de amarelo, área menos povoada. E, principalmente, faz a leitura dessa legenda, a gente consegue descobrir exatamente o que ele quer nos informar e respondermos as nossas questões da página 34. Vira aí. Bota aí na 34, por favor. Ah, desculpa, eu pulei, né? Oi. Isso aqui, ó. Rapidinho, então. Na letra A, diz assim, a maior concentração de pessoas está no interior do país ou no litoral das áreas próximas? No litoral, né? Então, escreve aí, no litoral. Por que no litoral? Porque... Então, mas por que a maior área de concentração é no litoral?
e não na zona rural, mas porque no litoral é onde estão as cidades. As cidades, as grandes cidades, elas estão mais próximas ao litoral, que é onde tem as indústrias, comércio, entendeu? Letra B. De acordo com sua resposta anterior, por que a maior concentração de pessoas? Por que a maior concentração de pessoas nesses locais? De acordo com a sua resposta anterior, que a gente respondeu litoral, tá. Por que a maior concentração de pessoas nesse local? Por quê? Vou colocar de uma maneira diferente, tá? Para a gente não ficar igual a letra A. Por causa da gente. Por quê? Porque é no litoral onde as ocupações aconteceram primeiro. Quando o Brasil foi descoberto, ele não foi descoberto, os navegantes não chegaram pelo litoral, lembra dessa história? Então, como eles chegaram no litoral, eles já foram se estabelecendo, se residindo logo ali próximo ao litoral. Depois, rapidinho. Mas faz parte. Então, depois é que os povos, né, a população, os habitantes, foram entrando, como se diz, mais para o interior do estado, do país, tá? Mas por que no litoral? Porque os navegantes começaram a povoar primeiro o litoral. Letra C. A qual área descrita na legenda pertence o seu estado? Dá uma olhada, eu vou colocar depois no quadro. Bota aqui, porque os primeiros habitantes habitaram o litoral. Era essa, né? Então, olha só, quando a gente olha lá para o mapa e a gente encontra Recife, ela está em que cor? Porque os primeiros habitantes começaram pelo litoral. Amarelo, não. Hã? A letra C, letra B, porque Vermelhozinho. pelo litoral. Porque começou a habitação pelo litoral. Porque começou a habitação pelo litoral. Porque começou a habitação pelo litoral. Essa que eu acabei de falar. Porque começou a habitação pelo litoral. Porque começou a habitação pelo litoral. Porque os primeiros habitantes habitaram o litoral. Me presta aí, Lê, de novo o teu livro para mim ver. Porque os primeiros habitantes habitaram o litoral. Olha só. O litoral, habitaram o litoral. Porque os primeiros habitantes habitaram primeiro o litoral. Habitaram pelo litoral, pode ser. Então, olha só. Letra C. A qual área descrita na legenda pertence o nosso estado? Por que está todo mundo aqui? Podem sentar lá no seu lugar. Pode. Ou então senta um ali, ó, pelo menos naquela cadeira. Não! Deles três. Senta um ali. Posso. Habitaram. Espera aí, deixa eu colocar aqui no quadro. Letra B. Vamos.
exemplo. Olha só. Então, na letra C, ele diz assim. É o quê? Para eu poder adiantar com eles enquanto vocês copiam. Olha só, na letra C diz assim. A qual área descrita na legenda pertence o seu estado? Aí, qual é a área? Mais. As áreas mais povoadas, certo? Vocês tinham colocado já isso? Letra D. Cite um exemplo de um estado. Ó, silêncio, porque eu estou gravando. Cite um exemplo de um estado em que haja maior concentração de pessoas e outro com a menor concentração de pessoas. Dá uma olhadinha aí no mapa. Olha só, se começar a conversar, eu vou apagar o que eu escrevi. Oxi! Então, olha só, nós podemos colocar, eu coloquei como exemplo Natal como mais povoada e Acre como menos povoada, mas vocês também podem colocar outro estado, tá? De acordo aí com o mapa, tá certo? Na letra E tem assim, as áreas menos povoadas pertencem a qual região brasileira? Quais são as regiões brasileiras onde as áreas são menos povoadas? Norte e Nordeste, não é? A região Norte. Dá uma olhadinha aí no mapa. Ninguém. Porque eu nem vinha para cá hoje, então não pensei nem no ajudar. Letra F diz assim. E as áreas mais povoadas... Não é minha, não. Deixa aqui que o dono aparece, né? Aí já apareceu. Letra F. E as áreas mais povoadas estão localizadas em que região brasileira? Vocês colocaram o quê? Vê aí no mapa. Oi. Sul e Sudeste, né? São as áreas mais povoadas. E uma grande parte também do Nordeste. Conseguiram fazer? Estão entendendo? Então, olha só. Ao entender que a concentração de pessoas é diferente nos diversos lugares, Massaru ficou pensando nos problemas em que essas diferenças podem causar. Vou fazer agora.
Esse aqui? Vou fazer aí. Aí diz assim, pensando nos problemas em que essas diferenças podem causar. A vida das pessoas, como falta de moradia, transporte, água para todos. Eu nem tenho fita. Banheiro? Ei, Richard e Lucas, ou é Henrico? Bora ver, né? Aí, puxou aí. Se eu tivesse uma fita, eu não tenho fita, não. Depois a gente vê se a Paula tem. Oi. Deixa quem saiu voltar. Olha só, bora ver aí. Bora sentar agora, bora. Bora sentando. Vá pro seu lugar, Lucas. Vai, Lucas. Pensando nos problemas. É um tio. Pensando nos problemas. Que letra? Não, eu vou ler aqui agora. Pensando nos problemas das grandes populações, eles começaram. Bora ver. Lucas, vai pro teu lugar. Richard, vem pro teu lugar. Henrico, pro seu lugar. Então, olha só. O quê? Banheiro é? Não tem ninguém lá fora, não? Acho que tem alguém lá fora. Pensando nos problemas dessas áreas, ó, Orivaldo. Pensando nos problemas que essa população pode ter pelo número de habitantes, eles começaram a se preocupar com a falta de moradia, com a falta de água, não é? Com a falta de transporte público. E, naturalmente, acaba surgindo o quê? A desigualdade social. O que é a desigualdade social? Pessoas que têm muito e outras que não têm nada. Por uma razão ou outra, que não vem ao caso. Mas tem pessoas que moram na rua, tem pessoas que não têm com o que se alimentarem, tem pessoas que não têm aonde dormirem. Vocês já viram, com certeza, pessoas que moram na rua. A nossa segunda questão, a gente só vai falar, tá certo? Essa segunda e essa terceira, embora ela não seja corneta, nós vamos só falar. Aí diz aí, na sua opinião, todos os cidadãos brasileiros têm direitos iguais? Alguns aqui em classe estão dizendo que sim, outros estão dizendo que não. Vocês em casa dizem o quê? Sim ou não? Vocês acham que todos os cidadãos têm os mesmos direitos? Olha só, embora a justiça diga que todos os cidadãos têm os mesmos direitos, judicialmente, a gente sabe que, na realidade, é bem diferente, não é? Que para a gente poder ter os nossos direitos, é um pouco complicado, basta só falar, não precisa escrever não, tá? Também, é só falar. Pode. Oi, Sudeste, aqui, só falando. Também, só falar. A gente sabe que, para a gente poder ter os nossos direitos... Hã? Não, é um D, é Sudeste. É D, é Sudeste. Bora aí sentando aí atrás.
ficasse boa, Isabelle? Sentisse mais nada, não? Então, olha só. Na terceira questão, ele diz o seguinte: escolha um direito que todos os brasileiros tenham e escrevam no espaço abaixo. Depois explique por que esse direito é importante para pessoas. Qual o direito que a Constituição nos diz, que vocês conhecem e que todos os cidadãos têm direito? Trabalhar. Moradia, alimento, escola, que é educação, não é? Na página 35 tem assim, ó, pirâmide etária. Dá uma olhadinha aí nessa pirâmide. Aí vem dizendo assim, ó. Primeiro, número 1. Vamos ver o que ele está falando para a gente explicar e entender. Aí está assim. Quando se trata de um censo demográfico, escola, habitação, educação. Não, esse é o terceiro. O terceiro é escola, habitação, moradia. O segundo. Sim, na sua opinião, todos os cidadãos brasileiros têm os direitos iguais? É só isso. Não, é. Aí, olha só. Quando se trata de um censo demográfico, isto é, da contagem da população, é muito comum se apresentar a pirâmide etária, que são gráficos de barras que representam o número total de habitantes de um país, levando em consideração o sexo e a idade. Portanto, elas revelam a quantidade de crianças, jovens, adultos e idosos que compõem a população. Para com isso, veja a seguir a representação da descrição da população brasileira pelo sexo segundo os grupos de idade. Aí nós temos aí, ó, o título, não é, que é Brasil, Pirâmide Etária 2010. Nós temos do nosso lado esquerdo mais de 100 anos, aí tem a idade das pessoas de 0 a mais de 100 anos. Nós temos o número de habitantes relacionado a esse grupo de idade, tá? Aí nós temos na pirâmide aí, o lado esquerdo, homens, e o lado direito, mulheres. E nesse lado direito nós temos número de habitantes, de homens e de mulheres, referente a essa idade de 0 a mais de 100 anos, tá certo? Então, olha só. Aí na letra A diz assim: observando os dados da pirâmide, podemos dizer que o nosso país possui uma população predominante. Oi. Hã? O terceiro é habitação, escola. Tá? É uma população predominante de jovens e adultos ou idosos. Dá uma olhadinha aí na pirâmide de vocês, do nosso livro, e veja qual é a categoria que predomina. De jovens e adultos. Tira esse lápis daí, meu filho. Vai que tem alguma coisa aí que te machuca. Então, olha só. A letra A vai ser jovens e adultos. Dá uma olhadinha na pirâmide e veja o número de habitantes, tá? É pelo número de habitantes que a gente vai saber, que a gente vai observar que a população predominante é a de jovens e adultos. Escreveu? Isso, jovens e adultos. Vamos ver. Na letra, mas está certo, viu? Na letra B diz assim: pela observação das barras do gráfico, qual é o gênero, ou seja, o sexo, se é feminino ou masculino, que predomina na população brasileira? Nós temos mais mulheres ou homens, de acordo aí com a pirâmide?
Como? Feminino, mulheres. Ou feminino ou mulheres. Estão conseguindo acompanhar em casa, meus amores? Na letra C, diz assim: assinale a seguir a faixa etária que apresenta menos representantes da população brasileira. Qual é o número? Qual é a população menor da pirâmide? Por que tu tá de bolsa, hein, Ju? Ah. Oi. Letra A, jovens e adultos e feminino. Feminino ou mulheres na letra B? Hã? Sexo é menino ou menina? Idosos. Oi. Letra A, Letícia. De quem? Vitor? É Hilton? Ô, Hilton! Mostra aí tua mão. Por que tu botou cola na mão? Tu já respondeu? Teu livro já está respondido, é? Então presta atenção. Bora ver aí atrás. Bora, Manuela. Ô, Letícia. Letra A, jovens e adultos. Colocou já? Letra A, jovem e adulto. Letra B, feminino. Letra C, idoso. Olha só. Na página 36, olha aí. Na página 36, Lucas e... Ainda. Jovens e adultos, feminino e idoso. Olha só, na página 36, Henrico e Lucas. Poxa vida! Que coisa! Letra B, feminino. Quem é que vai calar a boca? Ah, sim. E letra C, idoso. Olha só, na página 36, ela é bem interessante porque ela vem falando sobre quanto de água você utiliza em casa. Vocês podem, quando chegar em casa, dar uma olhadinha na conta de água. E eu não uso água. Sim, mas não é porque... Eu tenho água da coberta. Pronto, eu vou explicar. Página 36. É porque tá fazendo uma hora e desliga a Bora sentar. Oi. Pode. A conta de água. Ela ainda nem chegou. Mas vai chegar, Amanda. Olha só. Quando a gente fala... Idoso. Quando a gente fala, gente, por favor. Que coisa. Vou falar com a sua avó, viu? Não é depois de... Ó. Não é depois de... Depois que... O que tem? Cada um, cada um. Pra onde? Você? Vai ir pro banheiro? Não, mamãe. Já foi? Tu quer ir? Não. Olha só. Com relação
a essa questão, quanto de água você utiliza em casa, a gente vai saber agora. Quando a gente recebe a conta de água da Compesa, que é a Companhia de Abastecimento aqui de Pernambuco, a gente recebe a letra A, jovens e adultos, letra B, feminino, tá? Tá certo. Então, olha só. Para as pessoas que por alguma razão... Diga. Pronto, é isso que eu vou falar. Para algumas pessoas que utilizam, por alguma razão, não utilizam a água da Compesa. Por quê? Porque usa o poço, tá? É outra história. Mas para quem consome água da Compesa e todo mês o papai ou a mamãe, o responsável, tem que pagar aquela conta, é sobre isso que eu estou me referindo. O que acontece? Aqui vem dizendo assim, ó. Número 1, você concorda com o raciocínio deles? Por quê? Porque eles estão falando que moram em uma cidade onde a falta de água é um problema comum. Não é só lá na cidade que eles moram, não. Aqui na nossa também. Eles ficaram pensando que isso tem relação com a quantidade de pessoas que moram ali, pois quanto mais gente, mais água é consumida. Claro, né? Se tem muita gente, muita água vai ser consumida. Se tem poucas pessoas, pouca água vai ser consumida. Isso aí a gente consegue identificar de uma maneira muito fácil. Mas cada caso é um caso. A gente tem que se atentar ao comum, tá? Cada caso é um caso. Tem pessoas que não pagam água porque consomem água do poço. Tem pessoas que não pagam água porque a Compesa nunca mandou a conta de água. Então, assim, tem vários casos. Agora, a gente tem que se atentar, diga, Letícia. Certo. Mas aí, olha só, a gente tem que se atentar. A maioria da população recebe a conta de água e faz o pagamento. Então, essa é a maioria. Então, olha só, quando ele fala aqui se a gente concorda com o raciocínio dele, claro que a gente concorda. Não tem nem como ser diferente. Por quê? Se o número de pessoas é grande, o número de consumo de água vai ser também. É o número 1. Não, número 1 da página 36, Amanda. Aí, olha só. Bora ver. Seguindo esse raciocínio, na nossa casa também podemos dizer que o consumo de água, em geral, está diretamente relacionado ao número de pessoas que residem nela. Sim. Se na minha casa moram 5 pessoas e na casa de Orivaldo, por exemplo, assim está estragando. Se na casa de Orivaldo, por exemplo, moram 3 pessoas, naturalmente, naturalmente, na minha casa vai se gastar mais água do que na casa dele. Não é? Então, olha só. 3. Então, olha só. Eu, meu esposo e minha filha. Tenho. Então, olha só. Aí diz aqui. O consumo de água é medido por metros cúbicos. Cada metro cúbico representa 1.000 litros de água. Então, olha só. Como é que a gente vai conseguir descobrir e fazer esse cálculo para saber quantos metros cúbicos nós gastamos? Oi? 36. 36. Então, olha só. Aqui no nosso glossário vem dizendo assim, ó. Metro cúbico
Unidade de medida de volume. Tem, mas está dentro do assunto aqui. Não, minha filha, é o que é dentro do assunto da gente de geografia. Aí, olha só. No número 2, diz assim, a gente vai chegar no cálculo. No número 2, diz assim, observando a parte relativa ao consumo de água de uma conta da casa de Massaru. Essa conta aqui de água, ela é diferente da nossa. Por quê? Porque a deles é Sabesp, a companhia que abastece a cidade de São Paulo é Sabesp. E a nossa é Compesa. Então, a maneira com que é feita a conta, né, o slogan, a finalidade da conta, o modelo da conta, ela é diferente. Óbvio, né, que vai ser diferente. Mas o que tem aqui, tem na nossa conta também. Por exemplo, lá na conta de água, tem o número da pessoa responsável por aquele pagamento, que vai ser o nome da mãe de vocês, o nome do pai, enfim, o nome de um tio, não sei. O nome da pessoa que é responsável por aquele pagamento. Oi. 36. Na imagem da página 36. Olha só, presta atenção. Para saberem. Estou na questão 2, explicando a questão 2, minha gente. Ainda. Então, olha só. Tem também, não é? Além do nome da pessoa, tem um número de matrícula, tá? Ou um número de contrato nessa conta. Para que esse número de contrato? Porque qualquer problema que eu venha a ter com a companhia de saneamento, no caso a Compesa, e eu ligue para lá, ele vai logo me pedir o número da matrícula. Qual é o número da sua matrícula? Ele vai dizer assim. Então, a gente vai dizer qual é o número da matrícula que vem escrito na nossa conta. Tá certo? Ao lado do número de matrícula, tem o mês e o ano referente àquela conta pertence. Por exemplo, a conta do mês passado vai estar lá, mês 4, não é? De 2021. Então, tem o nome da pessoa, vem o endereço da residência, vem a situação, se ele é ligado, cortado, tá? Porque tem residência que tem a água cortada por alguma razão. Vem a data da leitura, vem a data das últimas leituras que foram realizadas, vem a taxa de esgoto, que pode ser 100%, 50%, 30%, dependendo da quantidade do tratamento que esse esgoto tem em relação à companhia, em relação à Compesa, tá? E tem também o valor referente àquele mês que eu vou pagar a conta. E ali vem me dizendo o número, os metros cúbicos, os metros cúbicos que eu gastei naquele mês. Tá? Lembrando que se paga uma taxa mínima de 10 metros cúbicos. Aí a gente paga um valor fixo. Quando passa de 10 metros cúbicos, a gente começa a pagar um acréscimo. Tanto na água quanto no esgoto. Então, olha só. Quando a gente vai para a página 37, letra A, a gente vai chegar lá. Olha só, senta lá, por favor. Na página 37, letra A, eu vou colocar ainda assim. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Na letra A diz assim: o consumo de água nas duas leituras anteriores a esta está. Espera aí.
O consumo da água nas duas leituras anteriores a esta aumentou ou diminuiu? Dá uma olhadinha aí no caderno do livro de vocês. Olha aí o livro de vocês, nessa conta da página 36. Dá uma olhadinha aí. Observem que tem as leituras anteriores, certo? Aí, olha só o que a pergunta está fazendo. Estou na página 37. Aí, olha só, ela está perguntando o consumo de água nas duas leituras anteriores a esta aumentou ou diminuiu? Diminuiu, isso mesmo. Diminuiu. Coloca aí, diminuiu. Dá uma olhadinha, tem que olhar a conta. Não, meu filho, mas faz parte. O manual é quando você precisa trazer essa atividade realizada. Não. Ah, que matéria bonita, Geografia. Amanhã? Amanhã é história. nossa, só história. Eu vou fazer um pouquinho Faz. Então, olha só. Richard, Lucas. Lucas, senta lá. Oi. Porque tem muito tempo para fazer, minha gente. Ó, deixa o bar aqui. 1, 2. Tia, a senhora está na mesma página ainda? Porque a minha internet tinha caído aqui. Aí a mãe teve que botar a outra. Essa tá na mesma página ou não?
Ele diz assim, ó. De acordo com a sua resposta anterior, na sua opinião, o que pode ter havido na casa de Massaru para que o consumo passasse de 11 para 21 metros? Aumentou o consumo. Por que aumentou o consumo? Porque, por alguma razão, eles gastaram mais água, né? Ó, vão pegando aqui as agendas. Lavou mais roupa, né? Chuveiro. Não precisa brincar. Aí mesmo. Certo? Então, olha e daqui? Faz ideia que a pai. Lili, quer que eu bote o recado? Que coisa! Você tá lá, Tiago. Então, olha só. Por que será? Bora aí, Júlia. Então, tchau. Então, olha só. Na letra B, o consumo... Ei, Manuela, não. Gente. Será que esse consumo possa ter aumentado? Por que possa ter aumentado? Por que pode ter aumentado? O número de roupas que foram lavadas, o tempo que deixou o chuveiro ligado. Letra C, olha aí o cálculo do metro cúbico. Letra C. Puxa, já falei tanto, né? Chuveiro aberto, torneira aberta, lavou mais roupas. Letra C. Observe o histórico do consumo de água no mês de dezembro. Foram consumidos 16 metros cúbicos de água. Tem que olhar a conta lá na página 36. Suponha que o valor... Suponha... Suponha que o valor de cada metro cúbico seja R$3. Qual seria o valor pago pela família pelo consumo da água nesse mês? Olha só. Olha só. Que aumentou. Aumentou. Deixa eu deixar a tela, tá? Olha só. Se o valor do metro cúbico custa R$3, eu vou pegar 16, que é a quantidade de metros que ele gastou, e vou multiplicar por 3. Certo? Então, 16 vezes 3 vai ser igual a 48. 48 o quê? R$48. Porque a gente não está querendo saber quanto é que ele vai pagar? Letra C. 16 vezes 3, que vai ser igual a R$48. Concordam com isso? Ó, olha aqui para vocês, tá? 16 vezes 3 igual a 48. Tá? Letra C, ó.
certo? Não, tem Isabelle lá fora. Quando ela voltar, vai ser Letícia. Vai, depois de Letícia, fora. Então, olha só. Conseguiram entender o cálculo para poder chegar a R$ 48? Hein, gente? Então, olha só. Na letra D, ele fala assim. Se a família de Massaru é composta por 4 pessoas, quantos litros de água, em média, cada um consome no mês de maio aqui? Aí você pode colocar aqui, ó, nessa partezinha, e a resposta vai colocar na linha, certo? Então, olha só, bora ver como é o raciocínio. Se eles consomem, né? Consumiram no mês de maio 17 mil litros de 17 mil, não é, litros,
E o número de habitantes na casa de moradores são 4, então a gente vai dividir os 17 por 4. Certo? Concordam? Eu vou pegar o número total de litros que eles consumiram, não é? Para poder dividir por 4, porque olha só, dá uma olhadinha aqui na conta, vê? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui na conta, tá vendo que nesse mês em que a conta se refere, ele consumiu 17 e nós sabemos, e nós sabemos que 17 em relação a metro cúbico vai ser litros, não é? Então, eles consumiram 17 metros cúbicos, 17 mil litros, tá? E se o número de habitantes na casa deles são 4 pessoas, então a gente vai dividir. Oi? Não já fosse, não? Deixa ele voltar, tá? Peraí, deixa eu terminar aqui com ele. Mas eu posso me falar? Fazer o quê? Não. Não. Então, olha só. Então, a gente vai dividir o número de consumo, o consumo da água do mês. Vai, Abraão! Pode ir. Tá. Então, vocês vão dividir o número de água de consumo, pegar esse total e dividir pelo número de habitantes que mora na residência, certo? E aí nós vamos descobrir um valor, uma quantidade de água consumida por cada habitante. É? 36. Então, 36 e 37. Deixa a Abraão voltar.
E essa página? Olha só, eu desliguei a câmera, tá? Porque veio uma tia aqui para dar um recado. Aqui, ó. Então, olha só. Ali, ó, na página. Então, olha só. Vocês conseguiram em casa entender a C e a D? Hã? Meu filho, vamos para aula. Esquece de apagar o quadro. O 38, a 38, Ah, não. Ali ela só botou como exemplo. Não, eu tô falando a 38, a 39, a 45, 46 e 47. 40. Então, olha só. Vocês conseguiram entender o cálculo? Pode fazer Pode aí dentro. Pode. Aqui, Richard, ó. Vou corrigir hoje, não. Tá certo? Pode. Então, olha só. Oi? Vou corrigir, não. Só amanhã. Hoje não dá mais tempo, não. De atividades? Eita, poxa, olha só. Que foi? Como a gente teve um aviso, não foi nenhum aviso, foi realmente uma conversinha com os alunos aqui, com a coordenação. Então, a gente vai ficar nessa página 37.